Doutor Arthur, existe influência da espiritualidade na saúde e na saúde mental? Existe. E é interessante fazer essa pergunta dessa forma, porque há 10, 15 anos atrás, a melhor pergunta talvez seria se existe e que influências são essas. Hoje, a gente já pensa na superação dessa pergunta, porque nós já entendemos, com evidências de alta qualidade na literatura, tanto internacional quanto brasileira, que existe sim muito impacto da espiritualidade, tanto na saúde física, quanto na saúde mental e na saúde total, vamos dizer assim, né? Incluindo a saúde familiar e a saúde social. Por que a espiritualidade poderia influenciar a saúde física? Por exemplo, a gente pode entender, com alguns estudos mais recentes, a espiritualidade ou pessoas que desenvolvem uma espiritualidade mais robusta ou mais ativa, seja ela mais ligada à religião ou não, conseguem melhores índices de cicatrização no pós-operatório, conseguem se submeter a pós-operatório com um índice cirúrgico e de risco cirúrgico menor. Essas pessoas, de uma forma geral, têm menos fatores de risco para transtornos depressivos ou transtornos ansiosos. Essas pessoas conseguem ter melhor percepção ou autopercepção do tratamento, conseguem se sentir mais empoderadas do seu processo de saúde, de doença. Existem outros estudos também mais da biomedicina que vêm focando em como a espiritualidade afeta, por exemplo, a expressão de hormônios do estresse. Pessoas com espiritualidade mais robusta têm menores taxas de cortisol, então elas experimentam um estado de estresse global menor, elas experimentam processos inflamatórios menos extensos ou menos intensos. Pessoas que têm uma espiritualidade mais robusta também, especificamente ainda falando sobre a saúde física, conseguem ter uma percepção de qualidade de vida global maior. Então, viver a espiritualidade está muito ligado a esse sentido de viver e como é que eu acredito que vale a pena acordar um dia após o outro e fazer as coisas que nós acreditamos que vale a pena. E na saúde mental especificamente, eu já adiantei um pouquinho, existem influências da espiritualidade em termos dos transtornos depressivos e ansiosos, isso é o que está mais claro. E existem também muitas questões relacionadas à espiritualidade em termos das experiências espirituais. É possível que cada um de nós já tenha conhecido diversas pessoas que relataram ter experiências espirituais ou experiências sagradas, num contexto religioso ou não, como, por exemplo, ter se comunicado com alguém que era um familiar que já faleceu, ou ter recebido mensagens do que era seu Deus, ou seu santo, ou seu anjo protetor. Essas mensagens, essas relações positivas com a espiritualidade fazem muito sentido na vida das pessoas. E as pesquisas mostram que quem tem essa relação positiva com a espiritualidade experimenta um estado de saúde mental melhor. É como se estivesse mais protegido, tivesse mais fatores protetores, mais barreiras contra os estressores da vida. É interessante pontuar que a espiritualidade ela não nos defende de forma absoluta. Ela não é como uma placa que nos protege e impede que os estressores apareçam. Mas, à medida que os estressores aparecem, ela amortece esse impacto na nossa vida. Então, continuamos sentindo, mas podemos encontrar sentido para essas dores, para essas provas, para essas expiações. Então, esse impacto da espiritualidade na saúde mental talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque não é uma coisa que pode necessariamente ser medida ou mensurada para todas as pessoas com muita facilidade, apesar de já existirem algumas escalas, mas é algo que tem se relacionado com como nós desempenhamos a vida, como nós conseguimos receber os impactos do ambiente, das relações de trabalho, das relações educacionais, dos conflitos conjugais, como a gente vê o mundo, como a gente vê os governos, como a gente vê a relação com o meio ambiente, como a gente vive dentro da nossa religião e consegue continuar vivendo, mesmo diante das dificuldades. Doutor Arthur, existem religiões ou práticas, vamos dizer, de religiosidade que envolvem a meditação. E a neurociência, ela aponta mudanças de padrão de onda cerebral após algum tempo em que você faz a prática da meditação, tipo 21 dias ou uma prática regular, né? Então, isso é, no caso, a mente atuando no corpo. Mas existem pesquisas também que esse corpo também, quando assume posturas, também pode ajudar o cérebro nesse sentido. O senhor como vê isso? Tem
Uma coisa bem interessante das pesquisas mais recentes, quando falo mais recentes, dos últimos 5 a 10 anos sobre essa relação da saúde e da espiritualidade, vem no sentido de quebrar esse nosso conceito arcaico de que a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa completamente diferente e dissociada. Então vem justamente cindir a cisão entre mente e corpo, então promover essa reunião. Muitos dos estudos da meditação, como você citou, estão relacionados a algumas práticas que são mais sistematizadas, dentre elas eu poderia citar o Mindfulness. Então, programas de treinamento baseado em Mindfulness de 4 a 8 semanas, com práticas regulares que vão crescendo em intensidade, focando a atenção do indivíduo para uma atenção plena, que é muito mais do que uma prática de respiração, por exemplo, estão relacionados a estados de redução dos níveis de ansiedade, de melhora de padrões inflamatórios e de melhora de alguns hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol. E aí é interessante esse feedback positivo entre a mente e o corpo, né? À medida que a mente vai tensionando o corpo a se readaptar a um estado talvez menos acelerado, menos angustiante, esse corpo também, a partir dessa mudança dos hormônios e a partir da adoção de novos comportamentos, reeduca a mente, para que essas novas práticas passem a fazer mais sentido. E é quando a gente começa a sentir falta, quando se percebe na rotina novamente mais acelerada. E aí, a partir desse momento, não é só mais o comportamento, não é só mais a atitude. É a mente que está atenta e percebe. Nesse momento eu estou mais acelerado. Nesse momento apareceu um estressor. O que é que eu faço a partir de agora? Agora eu volto novamente a atenção plena para dentro, para a respiração, que é o mais fácil. Depois, para como essa prática está me atingindo. E aí o comportamento vem em seguida. Eu vou respirar, vou relaxar, vou desacelerar. Então esse feedback realmente é bem interessante. Os grandes mestres sempre orientaram, né? Inclusive Jesus, sempre aquela frase simples: orai e vigiai. Né? Aquele orai no recolhimento mesmo, né? Nesse silêncio interno. Né? Para ser uma oração sem pressa, eu acho que a gente consegue encontrar essa reconexão, né? Mente e corpo. E é interessante como as comunidades orientais têm isso como um conhecimento milenar que, de uma forma geral, sempre esteve disponível, porque nós sempre estivemos trocando com eles enquanto culturas diferentes, mas não damos valor, ou não dávamos valor, né? E agora a gente está tendo esse resgate dos conhecimentos orientais milenares para ensinar a nós ocidentais como desacelerar e como talvez desapegar de tantas coisas que nós nos atracamos na vida como se elas fossem uma base para a nossa vida, né? Que na verdade não são.